tema de hoje são os 3 selos do Dharma, ou 3 características dos fenômenos condicionados. Os ensinamentos de Buda, eles partem sempre de um princípio que é o ponto de partida inicial onde se fundamenta todo o ensinamento. Então a gente tem ensinamentos mais elaborados que foram dados por Buda no decorrer da sua jornada, mas todos eles se concentram nos ensinamentos-chave. Então a primeira coisa, o ensinamento sobre o sofrimento que rege a nossa existência condicionada. E quando Buda aponta essa realidade do sofrimento, ele fala sobre a causa do sofrimento. Então a causa do sofrimento é o nosso apego e mais profundamente a raiz é a ignorância. A ignorância significa ausência de sabedoria. Ou seja, a gente não reconhecer a natureza dos fenômenos, a gente não saber como as coisas operam e dessa forma a gente cria apego, a gente cria expectativas para que as coisas sejam de modo diferente como elas realmente são. Então é fundamental a gente treinar o nosso olhar da sabedoria, um olhar autêntico para examinar as coisas como elas realmente são. E os ensinamentos de Buda não são assim, um monte de informações que ele vai jogando e a pessoa vai estudando somente e fica criando uma dependência desses ensinamentos. De certa forma, Buda queria que as pessoas tivessem autonomia para elas mesmas buscarem as respostas, não ficarem dependendo dele de outros professores. Lógico que é importante o professor para apontar o caminho, mas os ensinamentos fundamentais de Buda se referem a como nós despertarmos a lucidez por nós mesmos. Como a gente trabalhar a nossa mente investigativa para que a gente consiga penetrar na natureza dos fenômenos e reconhecer pela nossa própria experiência como as coisas são. Por isso que a meditação é muito enfatizada no budismo, né? A gente olhar, a gente treinar a nossa mente a estar livre da subjetividade, dos pensamentos, opiniões, as discriminações da nossa mente, conseguir ter um olhar mais puro. Então, o que significa esse olhar puro? É um olhar não contaminado pela nossa própria noção de eu. Então, toda a subjetividade que envolve o eu, né? As minhas opiniões particulares, o meu ponto de vista restrito, que difere do ponto de vista de cada um dos outros seres. Então, isso se refere sempre à subjetividade que impregna o nosso olhar e que distorce a maneira da gente perceber a nossa realidade. Então, como os nossos pensamentos, as nossas crenças são fundamentadas em uma visão distorcida, a gente vai estruturando toda a nossa percepção de mundo com base nesse erro fundamental que é um equívoco de interpretação da realidade. Então, por mais que a gente vá procurando criar condições para a felicidade na nossa vida, se a gente não tiver bem estruturado o fundamento como a gente observa a nossa realidade, vai em algum momento tudo por água abaixo, né? A gente vai ter que lidar com as inevitabilidades da nossa vida. Então é como a gente vai se esforçando para fazer uma casa muito bem estruturada, a gente coloca concreto de primeira, faz portas de aço, você vai trabalhando naquilo, mas o fundamento como está. Às vezes é uma casa que está na beira de um barranco, com o solo todo barroso, aí quando vier a primeira chuva vai tudo por água abaixo, não vai adiantar você ficar trabalhando naquela estrutura toda elaborada se você não trabalha no fundamento. Então, esse reconhecimento por nós mesmos da realidade é algo fundamental dentro dos ensinamentos budistas. Então, quando nós pensamos em chegar a um olhar verdadeiro, enxergar a realidade por nós mesmos, o que a gente pensa que seria uma verdade absoluta? Será que a gente consegue encontrar uma realidade absoluta que não esteja sujeita, primeiro, ao tempo, que seja uma verdade no passado, no presente e no futuro, né? Porque se for algo que foi uma verdade na semana passada, mas agora já é diferente. Então não é algo que a gente vai poder lidar como uma verdade absoluta, né? Porque está sujeito ao tempo, à época. Então, tempo e espaço. A verdade ela deve ser independente por si mesma, no sentido absoluto, né?
Então, ela, em qualquer local, ela deve ter suas características, suas propriedades que não se alteram de acordo com as circunstâncias. E será que na nossa existência existe alguma coisa assim? Que é fixa, independente do tempo, independente do espaço? Não. Então, essa busca por algo absoluto na nossa realidade fenomênica é uma coisa que não existe. Então, os selos do Dharma se referem a como a gente olhar de um modo fiel à realidade tal como ela é. Então, na questão do tempo, em vez de procurar aquilo que é sustentável ao longo de eras que nunca se modifica, não, a gente compreender que a impermanência faz parte da existência. Tudo faz parte de um processo, tudo faz parte de um fluxo que está constantemente mudando. Então, a gente deve lidar com essa realidade. Questão do espaço, da relação física das coisas. Então, também tudo depende de um referencial. Então, a gente está lidando com aspectos da física moderna, dos postulados de Albert Einstein da relatividade de tempo e espaço. Então, o tempo e o espaço dependem sempre do referencial, então nunca são absolutos. Então, tudo isso tem a ver com os ensinamentos de Buda. A dependência de um referencial para a gente estabelecer essa relação entre tempo e espaço. Então, ao invés da gente lidar com as coisas como se fossem absolutas, a gente tem que compreender que os fenômenos na questão de tempo são impermanentes. Na questão de substância, as coisas carecem de eu. Não existe um eu, uma identidade fixa nas coisas. Tudo é interdependente de outros fatores. Tudo é um aglomerado de causas e condições que vão se combinando, e aí a gente tem um resultante final que, olhando essa aparência, tem a aparência de algo que tem uma identidade. Mas todas as características desse fenômeno que está se apresentando como uma identidade, na verdade, é uma combinação de outros elementos além dele. Então, o eu é formado de não um eu. Tudo é formado de coisas, de elementos que não são ele em essência. Então, a gente perde essa ilusão de que as coisas têm uma singularidade. Então, as coisas não são singulares, mas são múltiplas, né? É uma combinação de elementos. Então, impermanência, não eu. Terceira característica é a insatisfatoriedade, ou sofrimento. Tudo faz parte do processo cíclico. Tudo que vem à existência parte de um ciclo de nascimento, depois chega no apogeu e depois o declínio, e naturalmente nesse processo existe a dor. Existe a dor do nascimento, a dor do crescimento, da velhice, da morte na nossa existência, e de alguma forma todos os seres vivos têm um certo apego à sua existência. Eles querem proteger o eu. Para sobreviver, todos têm esse mecanismo instintivo para a sobrevivência da sua espécie, Então, quando se sente ameaçado, existe uma ansiedade. Então, esse comportamento sugere a insatisfatoriedade e o sofrimento. Então, ninguém está imune a isso. Todos nós que somos seres sencientes estamos vulneráveis à dor e ao sofrimento. Então, esse é um processo natural da nossa existência. Querer que as coisas sejam diferentes disso leva a um sofrimento ainda maior. Então, esses são os 3 apontamentos: impermanência, não eu e sofrimento ou insatisfatoriedade. Então, todos os ensinamentos de Buda têm, para ter veracidade, para ser realmente um ensinamento budista, tem que passar nesses 3 critérios. Se tiver alguma coisa que leve a entender que existe uma singularidade, que as coisas possam ser independentes, então não é um ensinamento verdadeiro. Ou que sugere que as coisas possam ser imortais, também não é um ensinamento verdadeiro. Então, esses 3 selos é tipo uma marca que coloca, esse passou no teste, no Inmetro budista, o ISO 108. Então, é um ensinamento verdadeiro. Então, a gente se refere a isso aos
fenômenos condicionados. Então é importante a gente entender que os fenômenos condicionados são físicos, são não físicos, e tudo isso é um processo de causas e condições combinadas. As causas e condições vão se alterando ao longo do tempo. Tá? Então, como Buda sugere que a gente investigue essa realidade por nós mesmos, que a gente não tome como uma verdade só porque ele disse. Então, a sugestão é que a gente possa fazer esse reconhecimento. Então, primeiro na questão do tempo. O que é o tempo na nossa concepção? A gente fala de 3 períodos de tempo, né? Passado, presente e futuro. Existe uma consistência nesses 3 períodos? Passado, algo que já aconteceu. Mas sempre que a gente fala a respeito do passado, quando que a gente fala sobre o passado? No presente, né? A gente invoca uma memória, uma lembrança, alguma coisa que aconteceu ou que nós somos o produto residual de processos antigos, mas a gente está sempre falando disso no presente. Então, o passado não se sustenta no presente. E o futuro também não, porque é inconsistente, né? Existem possibilidades das coisas serem, mas não certezas absolutas. Então, tanto o passado quanto o futuro são inconsistentes. Eles não podem coexistir com o momento presente. Não são realidades vivas para a gente tratar, para buscar a liberação do sofrimento no passado ou no futuro. É no momento presente, somente agora. Mas mesmo assim, o presente, será que é uma questão absoluta? Bom, quando a gente se refere ao momento presente, a gente fala do hoje, né? Agora. Não ontem, não amanhã. Mas mesmo assim, hoje é muito tempo, né? Para você falar que o presente é hoje. Então, hoje, o dia tem 24 horas. Então, descarta as outras horas como o que passou, passado, o que vai chegar como futuro, agora. Então, nosso encontro das 3 às 4. Então, esse é o nosso momento presente. Mesmo assim, 1 hora tem 60 minutos. Então, vamos pegar agora. 3:18. Aí, também é muito tempo, dentro de 1 minuto, a gente tem vários segundos. E a gente pode ir dividindo, até tentar chegar no momento presente, mas sempre a gente vai conseguir dividir mais ainda, em milésimo de segundo, e dividir por mais mil nanosegundos, e nunca vamos chegar naquilo que a gente possa considerar como um momento presente sustentável. Isso é um momento presente. Ele é muito fugaz. Quando a gente fala do presente, já foi. E não existe nada que a gente possa considerar, nessa fraçãozinha existe o momento presente. Então, mesmo isso é um conceito. O que existe, na verdade, é uma sensação, ou quando nós estamos libertos da questão de tempo, passado, presente e futuro, e você consegue ter uma vivência, consegue estar presente, essa presença é o momento presente. E isso não envolve esse tempo cronológico do nosso relógio. Também não é algo que a nossa mente possa capturar, porque ela trabalha com coisas consistentes, aquilo que ela consegue transformar em pensamentos. E o momento presente não pode ser transformado em pensamento, porque já não é mais o momento presente. Então, o presente não pode ser encontrado no tempo. Então, para nossa mente é algo que não dá para entender muito bem, porque os critérios mentais são outros, né? Mas é assim. Questão do espaço, matéria física, mesma coisa, né? No Sutra do Diamante a gente fala, existe a concepção que Buda fala, o Bodhisattva que está apegado ao eu, ao ser humano, ao ser vivente, ao período de uma existência, já não pode ser chamado de Bodhisattva porque ele está preso a conceitos. Então, quando a gente fala de eu excluo todo o restante, eu crio uma distância, uma dualidade entre eu e outro. E isso é uma ilusão. Não existe fracionamento, né? O eu depende de todo o restante.
A participação, pelo menos de dois seres na vida de cada um, né? O pai e a mãe, são fundamentais para a gente ser gerado, né? E as gerações anteriores. Mas no envolvimento com as pessoas, nós vamos criando aquilo que a gente chama de nosso eu, a nossa mente, nosso comportamento, personalidade. Tudo isso surge da interação com outros eus. Então, na verdade, o eu é inconsistente. Então, quando a gente fala, essa é a primeira imagem, né? O eu, depois o ser humano. Quando a gente fala do ser humano, a gente está excluindo os outros seres viventes. E o ser humano não consegue sobreviver sem outros seres viventes. A gente depende de outros materiais orgânicos na nossa existência, então nós não estamos isolados dentro desse universo. E aí, quando a gente fala da terceira imagem, que são os seres viventes, a gente está excluindo aquilo que é inorgânico, ou aquilo que não é um ser senciente, né? E todos nós somos compostos de materiais que não são seres viventes. Então, a gente vai excluindo, e essas exclusões pressupõem que nós estamos adentrando na ilusão, na ignorância. Então, a gente deve abandonar essas ilusões para penetrar na realidade das coisas como são. Então, a gente deve utilizar um espaço mental que não está sujeito aos conceitos. Então, por isso, a prática da contemplação, da meditação, de você se libertar dos pensamentos, se libertar dos critérios mentais discriminatórios para investigar a realidade e conseguir chegar nessa vivência, nessa realidade que se abre diante dos nossos olhos quando a gente trabalha nesse processo. Então, a gente está falando da questão do eu, do ser humano, ser vivente, um período de existência. Mesma coisa o período existencial, a gente separa nascimento e morte. Então, durante esse percurso do nascimento à morte, existe o meu período de vida. Mas, antes do nascimento, será que surgiu do nada ou já existia um processo acontecendo? E depois da morte, será que também evapora e vai para o vácuo? Ou será que também existe um processo? Então, nosso corpo se decompõe e tudo isso retorna para a natureza. A nossa mente também vai pelo caminho sem corpo, para depois vir numa nova existência. Então, o ciclo é constante e nada se perde, né? Tudo vai se recriando. Então, a nossa realidade é algo fluido. E quando a gente examina o nosso corpo, e aí você vai chegando nas moléculas, nos átomos, nas partículas subatômicas, você vai tentando encontrar também algo de substancial e você não encontra porque tudo você consegue dividir ainda mais. Então a ciência vai sempre tentando chegar na partícula fundamental, mas nunca conseguem porque sempre descobre que dá para ser dividido ainda mais. Então, quando chega em algo consistente, vai examinar a característica daquilo, aí 99% é vácuo, é vazio. E aí vai tentando examinar aquilo que sobra e aí encontra mais vácuo. Então, a nossa realidade é algo muito espantoso, né? Para a nossa mente, ela fica perplexa diante de como as coisas se apresentam. Então, aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia é uma aparência, é uma ilusão que a gente não pode dizer que é algo que nada existe, mas compreender que as coisas existem de modo convencional, existem para os nossos sentidos, e tudo isso é manifestação da existência condicionada, dos processos de causas e condições formando os fenômenos. Então falamos da questão do tempo, questão do espaço, matéria e o sofrimento, ou a insatisfatoriedade. Como eu falei, tudo faz parte de um processo, e nesse processo existe o sofrimento. Existe a dor porque nós somos seres sencientes, então nós podemos experimentar tanto prazer quanto a dor. Não tem como a gente só ter um dos polos, né? Só sinto prazer, e quando não sinto prazer, fica neutro. Não, você também pode experimentar a dor. Então,
Não lidar com isso, ou não ser capaz de lidar com essas transições que existem na nossa existência, leva ao sofrimento autogerado. Não um sofrimento característico da vida, mas um sofrimento que a nossa mente vai potencializando cada vez mais. Então, existe o impacto de uma dor que faz parte da nossa existência, e depois tem a dor que a nossa mente gera quando vai criando coisas a partir disso, quando começa a colocar o eu, né? Então, quando você se sente vitimizado pelas circunstâncias, quando você começa a culpar outros, quando começa a sentir raiva e culpa, um monte de coisa que a nossa mente vai... Então, algo que era assim vai transformando em uma dor imensa. Então, esse é o principal sofrimento que a gente lida nos ensinamentos, porque isso pode ser transformado, porque depende de nós. É a nossa mente que está criando. Se nós educarmos nossa mente, se nós trabalharmos com disciplina, a gente pode levar no caminho da liberação. Então, os ensinamentos apontam na transcendência desse sofrimento. Você lidar com as coisas como são, ok, existe o sofrimento, mas eu posso não gerar mais sofrimento. Ou eu posso utilizar esse sofrimento para trabalhar outros elementos. Por exemplo, você sente a dor, a tristeza de ver uma pessoa sofrendo. Se você se abalar com isso, começar a entrar no processo de depressão, você está criando esse sofrimento, então está sendo algo negativo. Você está potencializando isso e mergulhando no sofrimento. Mas se você tiver uma outra atitude, perceber que o outro ser sofre assim como você, e você começar a tomar medidas proativas para poder auxiliar de alguma forma, então você vai transformando o que era um sentido negativo em algo positivo. O sofrimento pode se transformar em compaixão, e a compaixão então ser um instrumento de transformação para si mesmo, para as pessoas ao redor, para outras pessoas, porque vai se tornando uma mensagem que vai espalhando. Quanto mais a gente fica preso em uma opinião negativa, a gente vai contaminando ao nosso redor com essas opiniões, e a gente vai criando mais acontecimentos nesse padrão vibratório, né? Então a gente deve transformar a nós mesmos para que a gente não fique preso no sofrimento do samsara. Então samsara é esse encadeamento de nascimento e morte. Aí morreu, aí vai parte para outro encadeamento, nascimento e morte. E quanto mais a gente vai criando essa negatividade na vida, mais a gente fica preso e atolado nesse ciclo. À medida que a gente vai aprendendo com as circunstâncias e vamos transformando as coisas na nossa vida, o nosso pensamento, nossas atitudes, transformando a nossa mente, nossa fala, nosso corpo, então a gente vai se libertando do samsara e indo rumo à libertação, ao nirvana. Então, algumas vezes, alguns mestres e algumas linhas budistas utilizam não 3 critérios, não 3 selos do Dharma, mas 4. Então inclui o nirvana, ou às vezes não fala do sofrimento e fala só do nirvana. Então parecem coisas opostas, né? O sofrimento, o samsara e o nirvana. Mas aí a gente deve ver que as coisas são uma coisa só. No nosso mundo condicionado, a gente opera no sofrimento, na insatisfatoriedade. Então nós estamos lidando com samsara e com sofrimento. Mas isso é o aspecto superficial. Toda a nossa realidade tem como fundamento uma natureza em equilíbrio. O fundamento do nosso ser, a nossa mente búdica, é a própria ressonância do nirvana. Então, no nível superficial existe o sofrimento, mas no nível fundamental é o nirvana. E às vezes a classificação do quarto também muda, por exemplo, na meditação Satipatthana, a gente fala dos... ou da não atratividade ou da impureza do corpo. Então a gente examina cada parte do corpo, aí a gente começa observando a nossa pele, a carne, os ossos, depois os 4 elementos, a gente vê a questão da mortalidade, e a gente percebe que o nosso corpo ele tem elementos que não, por si só não tem nenhuma atratividade. Nós somos vaidosos, né, queremos nos embelezar, tudo, mas
tipo, realçar a beleza inata do nosso corpo, né? Uma coisa que não existe. Então tudo isso é uma formulação, uma aparência, nada por si só tem uma beleza ou algo que a gente possa dizer, ah, que puro é isso. Não, a pureza só existe além desses fenômenos condicionados. Tá, mas isso é uma forma de examinarmos através do Satipatthana, que são os 4 fundamentos da atenção plena. Então, essa mente investigativa é o que nós devemos trabalhar, tá? Sejam com 3 critérios, com 4, a gente penetrar na realidade de que tudo é insubstancial, que tudo é relativo, e que nós estamos participando ativamente na composição dessa realidade. Somos nós que elaboramos conceitos, nós que atribuímos qualidades aos fenômenos externos. Enquanto nós estivermos presos a esses condicionamentos, acreditando que essa realidade aparente é a realidade fundamental, nós vamos estar criando o sofrimento. Então, essa é uma forma uma fórmula, né, que Buda deu para a gente conseguir transcender o sofrimento. Não é algo dado, está aqui o que o negócio pronto, né? Não, é uma ferramenta. Através dessa ferramenta, nós mesmos devemos fazer todo o trabalho de ir atrás. Então, é útil nós utilizarmos no nosso dia a dia momentos contemplativos. Às vezes, problemáticas da nossa vida que a gente não está conseguindo solucionar, parece algo muito fixo, mas aí quando você começa a elaborar essa investigação minuciosa, você começa a ver que as coisas são inconstantes. Nós estamos criando uma limitação, uma rigidez nas coisas, mas se a gente olhar a partir de outra perspectiva, se a gente observar a natureza daquilo, o que levou à formação disso? Então a gente vai poder trabalhar para ter um resultado positivo, não ficar preso àquilo que nós mesmos formulamos. Então esse é o grande problema, nós ficamos presos aos problemas que nós mesmos criamos. Então o fato das coisas serem impermanentes, das coisas serem destituídas de um eu, será que isso é um problema? E também o fato da dor existir na nossa vida. Então, são fatos, não são problemas. O problema é nós, mesmo que saibamos conceitualmente ou intelectualmente que as coisas são impermanentes, que são destituídas de um eu e que são caracterizadas pelo sofrimento, a gente espera, por algum milagre, que as coisas sejam permanentes, durem para sempre, as coisas que a gente gosta, que durem para sempre, que as coisas que a gente não gosta, tudo bem, vai com a impermanência, mas aquilo que eu quero, aquilo que me traz prazer, eu quero que seja duradouro até a hora que eu não quiser mais. Que as coisas, as pessoas que eu gosto, então elas têm uma característica inata, que ela seja minha, a gente querer aprisionar as substâncias, como se realmente as pessoas portassem algo substancial, característico dela e que ninguém mais tem. Então, são as nossas ilusões que causam sofrimento, essas ilusões que causam a problemática. A impermanência em si não traz sofrimento. Querer que as coisas impermanentes sejam permanentes, isso causa sofrimento. Que as coisas sejam destituídas de uma identidade, sempre foi assim. Tudo é um processo. Mas quando você quer que as coisas sejam permanentes e tenham essa característica própria, então você está lutando contra as coisas como são. E o fato de termos dor na nossa vida. Ok, temos dor, mas podemos utilizar isso como algo transformador. Então é somente uma mudança de comportamento, de como nós vemos as coisas. Estamos vendo de uma forma que está levando ao sofrimento. Então a gente deve ter essa capacidade de inteligência de considerar causa e efeito. Esse meu comportamento, esse meu padrão de pensamento está levando ao sofrimento. Então eu mudo. Dessa forma estou começando a produzir pensamentos, ações e modo de comunicação mais úteis e saudáveis. Eu estou criando, não só para mim mesmo, mas ao meu redor, essa energia positiva, né?
Então, tudo parte de nós mesmos. Então, a gente começa a observar que tudo é relativo à nossa mente. Aquilo que a gente considera se torna uma realidade. Então, está nas nossas mãos. Até aqui, alguma dúvida, alguma consideração? Só lembrando que chama Diálogos do Dharma porque não é uma palestra, é diálogo. Então, se tiverem opiniões, dúvidas, estamos como em círculo, né? Então, uma questão é que a gente muitas vezes já sabe disso tudo, né? Então, saber intelectualmente é uma coisa, vivenciar, ter experiência é outra, né? Muito diferente. Então, é um nível profundo do nosso ser, as nossas crenças devem ser transformadas. Então, uma das formas é através da contemplação, você examinar os fenômenos existenciais, aquilo que você está lidando aqui agora, suas questões do dia a dia, e observar esses 3 selos como manifestações, né? Como tudo está sendo manifestação a partir desses 3 selos ou dessas 3 características. Tudo está impregnado por essas 3 características. Na nossa prática meditativa, por exemplo, então quem sabe o Satipatthana, a gente começa a observar o nosso corpo e observar, então primeiro a gente sente e observa conceitualmente. Quando eu observo a minha pele, no nível fundamental e absoluto, a pele não existe, né? São informações que o nosso cérebro decodifica como pele. Então a gente vai penetrando nisso, observando, existe o objeto, mas existe o sujeito. Esse sujeito sou eu, mas será que o sujeito e o objeto, você começa a observar que são a mesma coisa, e que existe uma realidade por trás disso, permitindo que tudo se manifeste. Então, o verdadeiro sujeito é esse. Mas aí, quando você pega ele, esse sujeito, e utiliza em contraste contra aquilo que você colocou como não sujeito, ele também se torna algo dentro dessa loucura. Então, para a gente mergulhar no Satipatthana, na realidade fundamental da nossa mente, mergulhar na natureza da nossa mente, a gente não pode utilizar conceitos, porque no momento que a gente utiliza um conceito, a gente já está aprisionando as coisas e criando a dualidade que é ilusão. Mas só de percebermos como a nossa mente trabalha, fazendo isso, criando conceitos, criando ilusão, essa percepção já nos traz uma clareza, já nos traz uma lucidez. E isso é bom, a gente pode utilizar os fenômenos condicionados como um trampolim para a nossa natureza mental essencial. Então, a ideia é então a gente também fazer uma pequena prática para a gente investigar esses fenômenos na nossa existência. Não lidar como ideias, como pensamentos que fazem sentido, mas examinar a fundo, abandonar essa mente conceituadora e observar essa realidade por nós mesmos. Okay? Vamos então? Podem se sentar de uma maneira que seja mais confortável. Quem não tiver nenhum problema de coluna, quiser sentar um pouco mais para frente sem encostar as costas, tudo bem, mas essas cadeiras não são muito boas para isso. Se preferir, pode encostar e procurar ficar o mais alinhado possível, tá? Relaxem o corpo. Mantenham os pés em contato com o solo, encontrar a estabilidade do corpo, para ajudar a potencializar a estabilidade da nossa mente. Relaxando a cabeça, descendo, cervical, relaxando os ombros, braços, até as mãos. Relaxando o tronco, começando na parte superior, tórax.
região inferior, abdômen, lombar, quadril, relaxando as pernas e pés. Vamos procurar abandonar os pensamentos e tomar consciência da nossa existência no momento presente, sem rotular a nossa experiência, sem tentar qualificar como bom ou ruim. Vamos simplesmente repousar a nossa mente no momento presente. Vamos apreciar o fato de estarmos vivos, como seres humanos, dessa forma, vamos desenvolvendo a gratidão e a alegria por sermos seres humanos, com todos os potenciais de liberação, de amor benevolente, de compaixão, todas essas sementes positivas que são características nossas. Apreciar o fato que nós temos visão, audição, olfato, paladar, tato. O fato de podermos nos movimentar, sentimos gratidão por isso. Por podermos praticar o Dharma, de alguma forma estarmos envolvidos com ações positivas, por termos esse potencial de transformar a nossa mente, o nosso corpo. E observamos a nossa respiração. Sentimos gratidão por poder respirar. E vamos começar a penetrar na realidade da respiração. A cada respiração, o ar entrando e saindo dos pulmões. Nós estamos diante da realidade da impermanência. A vida existe devido à impermanência. A cada inspiração, inumeráveis moléculas de oxigênio entram no nosso corpo. A cada expiração, inumeráveis moléculas de gás carbônico saem do nosso corpo. A cada respiração, uma nova realidade se manifesta, tanto interiormente quanto exteriormente. Afinal, tudo está em constante processo de transformação. A cada batimento do nosso coração, tudo se transforma, internamente e externamente. Nós observamos que esse processo de fluxo é totalmente indispensável para estarmos vivos. E desenvolvemos a gratidão pela lei da impermanência. Em um nível imperceptível,
as nossas células estão também constantemente em movimento. Existe um metabolismo no interior das células que permitem que a gente esteja vivo. O tempo todo, o processo do movimento celular leva também ao envelhecimento das nossas células. Sem que a gente perceba, as rugas estão sendo criadas. Tudo faz parte do processo. Não é bom nem ruim, é apenas aquilo que é. Tomamos consciência que as situações da nossa vida também são impermanentes. Nós podemos nos recordar de alguma situação desastrosa que tenha acontecido na nossa vida. No momento poderia parecer eterna, mas passou e continuamos vivos. Aquilo que momentaneamente nós classificamos como negativo, muitas vezes se transformou num aprendizado. Também muitos momentos positivos que tivemos, momentos agradáveis, que passaram. Percebemos que ser positivo ou negativo, bom ou ruim, depende simplesmente da nossa opinião, algo inconsistente. Tudo passa, esse é o processo natural da nossa existência. Em algum momento, este corpo que estamos apreciando vai se dissolver, retornar para a natureza. E essa mente seguirá para outro rumo, para uma nova existência. Tudo faz parte, é um processo natural. Nós aceitamos a impermanência e repousamos a nossa mente nesse fato. Trazemos de volta a atenção para a respiração. Quem é esse que está respirando? Isso que chamamos de eu. O que é este eu? Se considerarmos que esse eu é este corpo, nós podemos dividir, tentar achar onde está o eu neste corpo. Não vamos encontrar. Podemos ver que este corpo é uma junção de 4 elementos. Observamos que existe a propriedade da consistência neste corpo. É o elemento terra. Existe a propriedade de solidez neste corpo. Percebemos que essa solidez do elemento terra não é algo inato, algo permanente, algo que faz parte unicamente deste corpo. O elemento terra se manifesta na natureza ao nosso redor. Não há nada de especial em relação a este corpo. O mesmo com o elemento água. O elemento água representa a coesão, a junção, a liga do nosso corpo. As células se mantêm unidas porque estão mergulhadas em líquido. Observamos que este corpo é hidratado. Essa harmonia da água está relacionada a estarmos vivendo, estarmos com bem-estar. Se houver um desequilíbrio de água,
nós vamos sofrer. Tomamos consciência que esta água do nosso corpo é exatamente a mesma água do exterior. Mesma água que pode ser encontrada numa árvore, nas nuvens, em qualquer local. Nada de especial em relação a este corpo. E observamos o elemento fogo, que se manifesta no metabolismo do nosso corpo, na produção de calor. O nosso corpo condicionado apresenta essa propriedade do calor, que é o mesmo calor que existe do lado de fora. Não existe nada próprio, inerente a este corpo relacionado ao calor. E notamos a presença do elemento ar. O ar simboliza o movimento. O nosso corpo está em um fluxo constante. Fluxo do sangue no nosso corpo, fluxo da respiração, fluxo energético. Tudo isso indica movimento. Elemento ar. Da mesma forma que existe o ar na natureza. Nada de especial a respeito deste corpo. Percebemos então que a totalidade deste corpo envolve esse relacionamento dos 4 elementos. É composto por esses 4 elementos, simplesmente um aglomerado. Não podemos encontrar o eu neste corpo. Se considerarmos que o nosso eu é a mente, o que é esta mente? A mente também é um processo. O tempo todo pensamentos vão se formando. O tempo todo elaboramos pensamentos, ideias, criações, considerações. A nossa mente é um fluxo. E não é um fluxo isolado. Todos os seres com quem interagimos participam da composição dos nossos pensamentos. Essa mente é simplesmente o fluxo dos 5 agregados: forma, sensação, percepção, ações intencionais e consciência. É simplesmente o resultado da experiência da consciência. Nós tomamos contato com o mundo das formas através dos sentidos, temos sensações agradáveis ou desagradáveis, nós interpretamos, damos um significado, então agimos, e o resíduo dessa experiência gera um conceito e uma semente na nossa consciência. Simplesmente isso. A mente é um processo. Não podemos encontrar aquilo que possa ser um eu dentro da mente. Então vivenciamos essa realidade do não eu. Agora contemplamos a realidade do sofrimento. Simplesmente por estarmos vivos, por termos uma existência e um corpo e uma mente, nós somos sensíveis ao prazer e à dor. Isso faz parte da existência, é natural. A dor é inseparável da vida. Se pudermos aceitar a dor e trabalharmos no momento presente, não rejeitando, não criando resistência ao momento tal como ele é,
nós vamos poder aproveitar o momento e transformar aquilo que é doloroso em algo positivo. Nós percebemos que o sofrimento está relacionado também à mudança. Aquilo que a gente considera positivo, uma hora conseguimos nos aproximar, uma hora isso se afasta. E quando se afasta, nós sofremos. Não devido ao fato disso se afastar, mas por criarmos apego. As coisas boas que acontecem na nossa vida, as pessoas que se aproximam, que nos transmitem bem-estar, isso causa um bem-estar interno, mas mesmo assim nós queremos preservar. Então existe uma ansiedade de base acoplada à nossa sensação de felicidade. Porque uma felicidade condicional, ela gera sofrimento. Contemplamos essa verdade. O apego leva ao sofrimento. No nível fundamental da nossa mente, nós devemos nos desapegar da ideia de um eu. Sempre que nós estivermos sustentando a ideia do eu, nós vamos querer preservar o eu. Vamos querer trazer coisas para o eu, coisas para chamarmos de meu, engrandecer o eu. E isso gera sofrimento porque o eu é uma entidade que nós criamos mentalmente. Tomamos consciência que a ilusão produz sofrimento. E dessa forma, constatando que a ilusão, que a ignorância e o apego geram sofrimento, nós fazemos a aspiração de nos libertar do sofrimento. Não somente a nós mesmos, mas ajudar os outros seres a se libertarem do sofrimento. Tomamos consciência que o eu é formado de muitos, que todos nós somos uma unidade. Uma unidade formada a partir das leis de causa e efeito. Todos nós somos somatório de causas e condições. E fazemos aspirações positivas para que todos se libertem. Nós praticamos o amor benevolente para libertar todos os seres, mentalizando que eu e todos os seres estejamos livres da inimizade, da raiva, do sofrimento e que estejamos plenos de felicidade. Que todos os seres estejam plenos de felicidade, não somente uma felicidade temporária, mas que todos nós encontremos a fonte interior de felicidade, destituída da ilusão, destituída do apego e da ignorância. Ok. Nós temos a capacidade de penetrar nessa realidade por nós mesmos. É só não ficarmos no nível superficial e treinarmos esse olhar profundo daquilo que a gente consegue presenciar, nossa respiração, nosso corpo, encontrarmos essas características da impermanência, do não-eu e da insatisfatoriedade manifestadas aqui e agora.
Sem perguntas? Sem opiniões? Ok. Então, vamos... Você falou que sobre o Nirvana, que é esse fundamento da nossa existência. Eu queria saber como isso é diferente de falar em alma. Assim, como é que é o... Eu sei que é um conceito que a nossa mente não consegue alcançar, mas em que sentido isso difere de falar alma ou essência fundamental? Quando a gente fala em alma, normalmente pressupõe que essa alma tem uma identidade, tem características próprias intrínsecas. Então esse é um conceito que pode ter em outras escolas não budistas, que Buda falou que ainda não é a realidade última. Se a gente considerar que essa mente que sobrevive após a dissolução do corpo seja uma alma, a gente pode até nomear como alma, mas não atribuir a essa alma uma identidade própria, não atribuir características próprias, porque isso está em constante transformação. Então é compreender as características da nossa mente, isso que sobrevive ao nosso corpo, que é essa consciência e os resultados de várias existências manifestadas como ainda um apego a essa identidade. Isso é o que Buda chama de Atman, né? Mas que ele fala que a realidade é o Anatman, que é o não eu. Então, o Nirvana, ele não existe mais resíduos de eu para chegar no Nirvana. Existem planos de existência bastante elevados que não estão mais tão apegados à nossa existência material. Mas se ainda existir resquícios de eu, não consegue adentrar no Nirvana. Então, os seres celestiais, por exemplo, eles não, devido aos méritos kármicos, eles não experimentam mais a dor, o sofrimento, como nós. E então eles estão recebendo as retribuições dos karmas positivos. Mas por eles não terem esse contraste, não conseguirem utilizar o sofrimento como um elemento de transformação, eles não conseguem subir para o degrau mais acima, não conseguem ascender facilmente ao Nirvana, né? Então, o Nirvana não é incompatível com a ideia de alma. Aqui no Ocidente a gente sempre busca tentar relacionar esses ensinamentos com, mas tem ainda, como nós temos o apego ao eu, alguma coisa ainda vai sobreviver, e aí como que é? Se for um Bodhisattva, se for um Buda, ainda é o eu, né? Não, mas o Buda, ele é uma manifestação dessa mente sem forma e sem apego ao eu. De qualquer forma, nossa mente conceitual vai tentar incluir um eu aí que não existe, né? E a gente vai tentar compreender essa dimensão além da forma, sendo que ela não pode chegar nesse estado, porque essa é uma mente formada a partir da nossa interação com essa existência do mundo das formas.